já estamos de volta com Manhã da Piedade. Estamos ao vivo. Hoje recebemos o Paulo Fernandes, né? Fernandes, que é contador de histórias. Ele já começou a contar histórias no último bloco. Paulo, agora temos perguntas de telespectadores. Olha só, o Luciano Castro, lá do bairro Lindéia, ele quer saber o seguinte: qual é o melhor horário para contar história para crianças? Ele está dizendo que conta para a filha dele antes de ela dormir, mas ele percebe que ela fica muito agitada. Tem alguma influência essa questão do horário, Paulo? Luciano. Ô, Luciano, veja bem, contar história para criança antes de dormir é um excelente horário. Mas talvez, eu não sei qual tipo de história que você está contando para sua filha, talvez a história que você está contando está agitando a criança. Na hora de dormir, é importante você escolher uma história que seja mais leve, mais que não tenha né? agitação, Sim. Exatamente, que deixe a criança tranquila, né? Porque você pode contar a hora que você quiser. Por exemplo, meu filho tem 3 anos, vai fazer 4. Ele pede para contar a história da hora que ele acorda, da hora que ele dorme. E dependendo do horário, eu conto uma história mais agitada. Mas quando é à noite para dormir, normalmente são histórias em que ele tenha que ficar concentrado e que não faça nenhum tipo de agitação ali, nem cognitiva, nem para o corpo. Não exige nenhuma reflexão naquele momento também, né? Que não exige ali que a criança tenha nenhum tipo de susto. Então, uma história mais leve, não sei qual história que você está escolhendo, mas à noite, né, Luciano, tente aí escolher histórias que sejam mais leves, mais suaves, mais delicadas, para que a criança possa realmente dormir e se encantar com a história e deixar o sono dela ser embalado pela história. Agora vamos falar de influência das histórias na leitura, né? No gosto da criança ali pela leitura. Tem uma influência direta, Paulo? Olha, a criança gostar de ler, a primeira coisa que eu costumo dizer é: deixe a criança explorar o universo literário. Então é importante que você, pai, mãe, leve seu filho, sua filha à biblioteca, às livrarias. Desde que ela acostumar explore, com esse ambiente se acostume né? com o ambiente. E a literatura, ela possibilita uma diversidade muito grande, né? A gente tem aí, na literatura, possibilidades enormes, assim, as mais diversas possíveis, para que você trabalhe com seu filho, com sua filha, diversos assuntos, para que você possa conversar de vários assuntos, né? Então, o interessante para despertar o gosto na criança é deixar que ela explore, é ler junto com ela, deixar que ela conte a história da maneira do dela. jeito dela, né? E deixar que ela, por exemplo, consiga identificar ali a ilustração do livro, sentir a textura, né? Principalmente as menorzinhas, principalmente né? as menores. Quem não sabe ler Exatamente. ainda. Esse contato visual é importante. Síria, deixar com que a criança tenha acesso à diversidade, né? Frequentar bibliotecas e livrarias. Bom, e falando em leitura, na importância da leitura para a criançada, tem aqui o livro Meu Baú de Histórias, de sua autoria, né? Conta pra gente mais sobre esse livro. Que baú é esse? Então, eu lancei esse livro em junho do ano passado. Foi uma grande surpresa para mim também o lançamento desse livro, porque eu sou contador de histórias, sempre me vi como um contador de histórias e não como um escritor. E eu contava histórias já para a Cora Editora, para a Marismar. E certo dia ela falou: Paulo, tá na hora de você lançar seu livro. Eu disse para ela: olha, Marismar, não tem nada para escrever. Ela falou: sua história está pronta. É a história do baú. A história do baú. Você já contava essa história? Eu já contava história há 15 anos. E é um livro cheio de ilustrações. As ilustrações do Claudinei Almeida são belíssimas, né? E a Marismar me deu essa oportunidade, com a Cora Editora, de publicar o livro. Ela acreditou no meu trabalho, meu primeiro livro, acreditou, né, no meu trabalho, acreditou na história. Sou muito grato a Marismar, a Cora Editora, por ter acreditado nisso, né? Acreditado nessa minha história, que é uma história vou mostrar aqui. Tem a ver com esse baú? Porque eu já tô curiosa. Eu vi que ele trouxe um baú, colocou no nosso cenário. Esse meu baúzinho aqui... O que tem dentro desse baú? Já estou curiosa. Ele é cheio de histórias. Mas esse baú eu conto a história que meu avô me deu o baú. E meu avô, que era pai da minha mãe, que já faleceu. E aí eu falo um pouquinho, resgato um pouquinho da minha memória, né? Lá em Araçuaí, que é onde eu passei muitas férias. E onde o seu avô morava. Onde meu avô morava, da onde a minha mãe, meu pai, minha família toda. E meu avô contava histórias para mim. E foi aí que eu comecei a gostar de ouvir histórias. E meu avô me deu esse baú um dia que eu pedi para ele contar uma história que ele já tinha contado, assim, há 3 semanas antes. Eu pedi para ele ficar repetindo. E aí um dia ele chegou com esse baú e falou que era mágico.
falou que era um baú mágico. E eu passei a andar com esse baú aonde eu ia e encher de histórias, né? Então, por exemplo, eu ia na casa da minha tia Guia, que já faleceu também, minha madrinha, minha querida madrinha, né? Ela contava uma história e entrava aqui dentro. Eu ia na praça da cidade, os passarinhos cantavam. E Os sons dos então esse passarinhos baú tá entravam aqui cheio dentro. de histórias, é isso? Exatamente. Tem história para todos os gostos Para aí. todos os gostos, para todas as idades. Aham. E aí, vamos contar uma história com esse baú, Vamos. então? Mas antes, Cira, eu vou te pedir, Ah. eu vou pedir licença ao baú para abrir, depois eu vou pedir para você tirar uma história e me dar. Olha só, vou escolher bem uma história, então. Bom dia, baú. Peço licença para te abrir, para tirar uma história, para contar e encantar. Cira, você tira uma história aqui para mim, por favor. Tá cheio de história esse baú, hein? Pode pôr aqui. Só Uma história bem bacana essa. Era uma vez, há muito tempo atrás, nas terras do Pindorama, quando homens e animais viviam em harmonia com a natureza. Certo dia, os animais estavam caminhando pela floresta quando se depararam com um grande tesouro. Pararam e ficaram ali, tentando entender quem seria o dono do tesouro e o rei de toda Pindorama. Foi quando chegou o leão. Olhou para aqueles animais, olhou para o tesouro e foi logo dizendo: eu serei o dono desse tesouro e o rei de toda Pindorama. Afinal de contas, um bom rei precisa ser forte, corajoso e destemido, e eu tenho essas características. Os animais ficaram assustados, amedrontados. O rei, o leão, ficou ali em volta do tesouro. Veio chegando o macaco. Eu serei o dono desse tesouro e o rei de Pindorama. Afinal de contas, um bom rei precisa ser esperto, sem vergonha e conhecer toda a malandragem de Pindorama. E eu tenho essas características. O leão e o macaco começaram a brigar. Os animais entraram na briga, começaram a se arranhar, se morder, se juntaram um com o outro, quando chegou a coruja, de asas abertas, e foi logo dizendo: eu serei o dono desse tesouro e o rei de Pindorama. Afinal de contas, um bom rei precisa de sabedoria, e eu sou o mais sábio de todos os animais. Continuaram ali brigando, se pegando, quando veio chegando lentamente ele. O boi. O boi parou, rabo abanando de um lado para o outro, ruminando, não falou nada. O leão ficou incomodado com a presença do boi, chegou perto dele e disse: vamos, seu boi, diga o que você tem para oferecer para ser um bom rei e o dono desse tesouro antes que eu lhe devore. E o rei respondeu: mas ninguém entendeu nada. O macaco, incomodado, chegou pertinho do boi e lhe disse: anda, seu boi, diga o que você tem para oferecer para ser um bom rei, ou vai embora daqui antes que eu lhe dê uma rabada. E o boi mais uma vez respondeu: A coruja percebeu que o boi estava em apuros. Olhou para ele e lhe disse: meu amigo boi, diga o que você tem para ser um bom rei e ser o dono desse tesouro, ou vá embora daqui antes que os animais lhe façam mal. E o boi mais uma vez respondeu: ninguém entendeu nada. O boi saiu dali triste, cabisbaixo. Afinal de contas, ele só tinha uma coisa a oferecer. Prestem atenção e vejam se conseguem ouvir e entender. Amor. Consegue ouvir? É o quê? Muito bem, amor. Amor. O boi só tinha amor para oferecer. Saiu dali triste, cabisbaixo. Chegou na beira do rio e olhou lá para baixo e viu a lua refletindo. Mas antes, eu pergunto para vocês, me respondam todos aqui do estúdio, bem alto. O que é preciso para ser um bom rei? Amor, muito O que é preciso para ser um bom ser humano? amor. O que é preciso para ser um bom homem? Amor, O que é preciso para ser uma boa mulher? amor. Amor era a única coisa que o boi tinha a oferecer. Olhou lá embaixo no rio, viu a lua refletindo e pensou: nossa, que tesouro enorme!
Vou pular no rio, vai ter tesouro para todo mundo, pensou o bobo, o tolo, o inocente boi. E assim ele pulou do penhasco no rio. Ou melhor, Síria, amor. Nadou, nadou, mas morreu afogado. Era uma vez, há muito tempo atrás, nas terras do Pindorama, quando Deus viu aquele boi que foi o único que entendeu o que era preciso para ser um bom ser humano, um bom rei, morrer afogado, pensou: não posso deixar este boi morrer assim. E foi então que surgiu o peixe-boi do Brasil. Muito bacana, muito legal. Essa história mesmo. eu ouvi do Joca Monteiro, que é um contador de histórias lá do Amapá. E você se que deve é contar maravilhoso. sempre, né? Eu conto ela sempre. Joca, muito obrigado por ter permitido que eu contasse essa história por aí. Obrigado por fazer com que eu pudesse ouvir essa história. Eu amo o seu trabalho e amo você. Joca, um beijo. Nossa, muito bacana, eu também gostei demais. Para finalizar, o nosso tempo passa muito rápido, né? Já se passaram mais 12 minutos. Esse livro aqui que a gente falou sobre ele, onde que as pessoas que estão em casa podem encontrá-lo? No site da Cora Editora, www.coraeditora.com.br, vocês vão encontrar. É só pedir a editora que entregue em casa. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Continue brilhando com o seu trabalho por aí. E agora nós vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho estamos de volta com muito mais aqui no Manhã da Piedade.